dar nome aos bois e botar pingo nos is. Sem likes e sem grito. Um desses nomes, Carlos Lupe. Aqui que grita, busca likes, quer lacrar. Virgílio. Não se constrange em participar de festinha com Camisote, um dos investigados dessa CPMI. Governo Lula. O escândalo do INSS, senhor presidente, não foi um acidente administrativo, mas uma rede estruturada conforme vimos hoje aqui, inclusive com os gráficos demonstrados aqui pelo nosso relator. E foi politicamente sustentada, operacionalmente azeitada por decisões internas. E nós precisamos aqui, senhor relator, deixar, dar nome aos bois e botar pingo nos is. Cada um desses nomes, Carlos Lupe, Stefanuto, Virgílio, Messias, Wellington, teve papel direto ou indireto na facilitação, negligência ou blindagem de esquema que drenou 6,3 bilhões de aposentados brasileiros. Sabe quantas pessoas estão nos assistindo agora só no YouTube do Senado? 30 mil pessoas. Recorde. Então as pessoas têm fé e acreditam no trabalho de vossas excelências. E eu queria citar aqui alguns pontos fatais do escândalo do INSS que traz o epicentro para o desgoverno Lula, que agora me processou porque eu chamei de quadrilhão, de ladrão. Repito aqui e não me arrependo do que falo, porque provo o que falo, basta ler as páginas policiais ao longo dos últimos 20 anos. Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, ignorou alertas formais, esteve junto na reunião do CNPS, onde foram relatados descontos ilegais e nada fez. Negou conhecimento prévio, embora foi alertado constantemente, em atas, depoimentos, inclusive DPU e CGU. Admitiu tardiamente que não tinha dimensão das fraudes, mesmo com alertas formais da CGU. Foi articulador direto da recondução do doutor Virgílio, aqui presente, ao cargo de procurador-geral do INSS em setembro de 23, apesar de suspeitas investigações. E seu ministério manteve 13 reuniões oficiais, especialmente a CONTAG, que o senhor autorizou, desconto em massa, apontada como um líder de esquema. Alessandro Stefanuto esteve aqui sentado no banquinho da verdade, afastado pela Justiça Federal na apuração que apura fraude de 6,3 bi, desobedeceu recomendações da CGU, mantendo sistemas de descontos automáticos, mesmo após denúncias internas. Ratificou parecer em 23 que liberou milhares de benefícios bloqueados, medida ilegal e feita a pedido político da CONTAG. Atuou em parceria com o senhor Virgílio, aqui presente, com quem compartilhava decisões estratégicas sobre convênios suspeitos. O senhor foi nomeado em 2020 e tem um ditado que meus avós me ensinaram, doutor Virgílio, que a ocasião faz o ladrão, porque o senhor mesmo falou que lá atrás não ouvia falar em desconto de INSS e de problemas, mas quando o senhor foi reconduzido em 2023, está aí nas páginas policiais o seu nome, infelizmente, da sua esposa, que ficou visivelmente constrangida aqui, que eu não tenho o que responder, e agora a tua irmã está no rolo também. É a grande família, como diriam os italianos. Salário oficial 24 mil, recebeu 11 milhões de empresas ligadas a associações fraudulentas. Meu Deus, se eu dizer que é inocente, vou te dar um óleo de peroba de presente. Oriundas, firmadas por Antônio Carlos, careca do INSS, o pivô dessa vagabundagem toda. A PF e a CGU, aliás, a PF que serviu para o senhor de Uber. Por isso que o senhor quer, por isso aí, viu, o relator? Por isso que ele só quer falar para a PF. A PF serviu ele de Uber. A PF, que o senhor questionou, por que ainda não prendeu? Foi de Uber, para ele ir lá para o hangar que o senhor mostrou aqui. Então a PF precisa, doutor Andrei, o senhor está feio, está feio. Por que o senhor Virgílio ainda nem depoimento fez? Está feio. Homens do senhor foram Uber para um cara mais enrolado que papel higiênico. Quero fazer a minha inquirição, sobretudo, meus cumprimentos ao senhor, ao relator, ao senhor depoente, à sua defesa, mas vou procurar fazer a minha inquirição sem procurar lacrar, sem likes e sem gritos.
Porque tem gente aqui que grita, busca likes, quer lacrar, mas não se constrange em participar de festinha com Camisotti, um dos investigados da CPMI. Mas, dando sequência, presidente, eu acho que a gente tem... senhor Virgílio, eu quero começar o meu questionamento ao senhor a partir das origens dos ACTs, dos acordos de cooperação técnica que foram firmados, onde estão envolvidas pelo menos 60% das entidades que estão denunciadas nessa fraude. E, para isso, é importante lembrar a estrutura do INSS, da qual o senhor fazia parte. Essa estrutura que tinha como ministro da Economia o ministro Paulo Guedes, depois teve como secretário da Previdência o senhor Bruno Bianco, o senhor Leonardo Rolim como presidente do INSS, o senhor José Carlos Oliveira, que assina vários dos ACTs, o senhor Jucimar da Fonseca, que era o diretor de consignação, e o senhor, que era o procurador de então. Isso aí nós estamos falando entre os anos de 2019 e 2021, correto? Não, fui nomeado em 2020. Em 2019, você estava em qual função? Procurador-Geral da Previc. Perfeito. Então, vamos começar dessas entidades. Eu não sei se temos aí, por favor. Eu queria começar aqui, então, começando sobre AMBEC. A AMBEC é aquela entidade que já foi questionada aqui algumas vezes, que tinha 3 associados, arrecadava, antes de 31 de agosto, R$ 135, e teve um salto em 2021 de 3 associados, R$ 135, para R$ 500.989.000 de sua arrecadação. Quem assina o ACT da AMBEC é o então diretor de benefícios, o senhor José Carlos Oliveira. O senhor José Carlos Oliveira já foi perguntado aqui pelo senhor relator, eu pergunto para o senhor conhecia, tinha relação de amizade? Qual a vossa relação com o senhor José Carlos Oliveira? Tive uma relação profissional com o José Carlos Oliveira. Ele, quando eu conheci, era superintendente de São Paulo do INSS, depois diretor de benefícios, depois presidente do INSS. Nesta época aí, o senhor estava em qual função? Procurador-Geral do INSS. Procurador-Geral. Nada disso da AMBEC passou pelo senhor? Só passou por mim a minuta do ACT. Essa época passou, foi dado parecer da AMBEC por 2 procuradores concursados, depois veio para o Procurador-Geral... Que era o senhor? Que era, exatamente, já com o processo todo, com 2 procuradores dando ok pela assinatura. Então, lembro que fiscalização de ACT não era competência da Procuradoria. Perfeito, mas o senhor veio o ponto. Pode passar a próxima? É exatamente o que o senhor está dizendo. Primeiro parecer foi da doutora Patrícia Cristina. Ela só diverge de uma questão aí com o senhor. Não, aí é a Mar Brasil, é outra entidade, senador, desculpa. Perfeito. Mas voltando ao anterior na AMBEC. Volte na AMBEC. Voltando ao anterior. Em relação à AMBEC, 2 procuradores, só voltando. Em relação à AMBEC, 2 procuradores deram um parecer favorável ao ACT. Exato. E o senhor ratificou o parecer dos 2 procuradores. Exato. Logo em seguida. Agora, e a sua função era somente essa? Nesse processo, aprovar o parecer feito pelos colegas. Perfeito. Então, passemos à próxima, aí sim, pela Mar Brasil. O parecer, aí, a doutora Patrícia, o senhor conhece? Conheço, excelente procuradora. A doutora Patrícia havia recomendado a não formalização do ACT. Em seguida, um outro procurador retifica o parecer da doutora Patrícia e dá parecer favorável. Isso passou pelo senhor depois? Não, senador. Esse processo aí, o Sebastião Faustino de Paula me sucedeu na Procuradoria-Geral do INSS. Ele era o Procurador-Geral. O senhor Sebastião, o senhor conhece? Conheço. O senhor indicou ele para lhe suceder? Não. A indicação veio de quem? Do então presidente, que ascendeu a ministro, José Carlos Oliveira.
Então, foi o senhor José Carlos Oliveira, então, que faz a indicação do senhor Sebastião para lhe suceder, e é ele. É porque, veja, a gente falou anteriormente da Ambec, e agora estamos falando da Ambar. O procurador que lhe sucede retifica o parecer da doutora Patrícia e avaliza a entrada da Amar Brasil, tanto pode passar para o próxima lâmina, que no dia 9 de agosto, menos de 6 dias depois, o ACT é formalizado, com ausência de certidão sindical. A entidade era antes um clube de benefícios que vendia proteção veicular e, do nada, se torna uma entidade credenciada para o INSS e tem um salto de arrecadação de 325 milhões. O que me chama a atenção, doutor Virgílio, é que é o seguinte: no caso anterior, da Ambec, 2 procuradores, o senhor disse que dá parecer favorável, e o senhor ratifica. No caso da Amar Brasil, uma procuradora diz não. Quem estava no seu lugar retifica o parecer da procuradora, ou seja, dizendo que deveria entrar. Esse critério o senhor não deveria ter tido com a Amar Brasil também, não? Com a Ambec, perdão? Senador, cada processo é um caso. No caso da Ambec ali, com certeza, no papel, a associação estava toda correta e apta a formalizar o ACT. O senhor afirma, então, que a Ambec estava correta? Naquele momento histórico ali em 2021, salvo engano, né? Desculpe, doutor Vigílio, mas uma entidade que tinha 3 associados, arrecadava R$135, não tinha nenhum histórico de trabalhar com um aposentado, com pensionista. O senhor afirma que estava correta essa entidade? O senhor não poderia ter feito o que o seu sucessor fez da pior forma, diga-se de passagem, senhor relator. Porque o seu sucessor fez o seguinte: ele descredenciou o parecer da procuradora anterior, permitindo que a Amar Brasil entrasse, em definitivo. E a procuradora, a doutora Patrícia, de fato, num parecer detalhado, dizer que não tinha condição daquela entidade entrar. O senhor não podia ter feito da melhor forma, inclusive talvez aqui pudesse ter utilizado isso para não ser questionado como foi questionado por nós, como foi questionado pelo relator, como pode ser inquirido na Polícia Federal? Senador, repito, cada processo é um processo, é analisado naquele momento ali, e naquele momento a documentação da Ambec, com certeza, estava ok para 2 procuradores darem o parecer favorável e o procurador-geral ratificar. Deixa eu perguntar em relação a Amar, eu não posso responder porque não foi na minha gestão. Deixa eu lhe perguntar, então, continuando, porque já está concluído o meu tempo, concluindo a minha inquirição, o senhor disse ainda há pouco, se não me engano, foi para o relator, que presidente do INSS não assina a CT. Não, a competência, não? Então, a competência de assinar é do diretor de benefício. Pode passar? Como foi ali o do Edson e a Amada. Pois é, então por que o presidente do INSS, o Leonardo Rolim, assina o ACT da Conafé? Uma das entidades que pulou para 809 milhões na arrecadação. O senhor sabe me responder? Teria que ver, né, nesse momento aí histórico de agosto de 21, se a competência estava com o presidente... Não, porque o senhor falou para o relator há pouco que o presidente do INSS não assina ACT. Esse ACT aí, eu já concluindo, está assinado pelo presidente do INSS, passo para a próxima lâmina, mas mais do que assinado pelo presidente do INSS, está liberado pelo senhor. O despacho liberando o pagamento da Conafé neste dia de 24 de junho de 2021 é seu. E mais adiante, por favor, no dia 26 de maio, o senhor concorda com a renovação do ACT com a entidade. Uma das principais entidades fraudulentas aqui, o senhor, primeiro o presidente do INSS assinou, depois o senhor concordou, o senhor liberou o pagamento. Depois, o senhor concordou com a renovação da CT. Procuradoria não libera pagamento, Excelência. A Procuradoria foi consultada... Foi consultada... O meu tempo já acabou, eu não vou entrar no mérito sobre isso. Mas o senhor concorda que o senhor concordou com a renovação da CT? Concordo. Perfeito.
Era isso que eu queria responder. Só na última questão, senhor Vigílio. presidente, Foi senhor não, Vigílio, só a última, já, aí, não. de fato, concluindo, temos mais um slide aí? Não? Esse, não. Não, temos um depois desse? Não, perfeito. Só a última questão é essa daqui. Esses daqui são os documentos que a CGU indicou, todos os documentos que cada uma das entidades, que as entidades deveriam entregar para serem credenciados junto ao INSS. No caso, por exemplo, da AMBEC, ela não entregou nenhum dos documentos. Em todas as entidades, pelo menos 50% dos documentos não foram apresentados. Mesmo assim, as entidades foram credenciadas. E me permita, senhor Virgílio, a responsabilidade de confirmar isso daqui, de verificar os processos, era sua como procurador em última análise, como era dos procuradores anteriores. Não, da diretoria de benefício, da área técnica, não da procuradoria. Da checagem dos documentos pela procuradoria, não? Obrigado, excelência. Meu tempo concluiu, mas eu fico Vamos esperar a satisfeito resposta com do as senhor Vigílio. perguntas. Pois não. E a pergunta predecessora pode responder posteriormente.